Queridos, convidamos a todos a ficarem de pé. E com os amados, nosso querido pastor, presidente da Assembleia de Deus no Brasil, pastor José Walter Bezerra da Costa, para nos entregar a mensagem. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, amados, tome o vosso assento. Eu quero nesse instante felicitar ao presidente desta convenção do estado de Alagoas e ao presidente da nossa igreja, Assembleia de Deus, do mesmo estado. Quero felicitar também a diretoria dessa igreja, os demais obreiros de todo o estado de Alagoas. Quero cumprimentar também meus companheiros que vieram de outros estados. A presença de cada um de nós que aqui está é a indelével prova da confiança, do respeito que todos nós, pastores da Assembleia de Deus do Brasil, dedicamos para a Igreja do Senhor aqui neste estado. Nós recebemos também alguns companheiros, são membros dos órgãos maiores da nossa Convenção Geral, e tudo isso, irmãos, é o testemunho do nosso amor e do nosso carinho que temos pela pessoa do nosso querido vice-presidente, pastor José Antônio dos Santos. Querida igreja, eu trago da vossa co-irmã que está em São Paulo uma saudação fraterna para todos vocês e parabenizá-los pelos 99 anos de um trabalho realizado para a glória do nome do Senhor. Nós ouvimos com atenção um sucinto relatório que nos foi apresentado pelo jovem obreiro, e podemos aquilatar os gigantes resultados do fecundo trabalho que esta igreja vem realizando durante quase um século nesta grande região do país. Louvamos a Deus pelas almas que Jesus salvou e que já estão com o Senhor. Louvamos a Deus por aqueles que aqui ainda estão, aguardando a volta de Jesus Cristo que breve vem. Louvamos a Deus pelo trabalho dos nossos obreiros, que com fidelidade doutrinária continuam pregando para este povo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que Jesus Cristo breve voltará para buscar a sua amada igreja. Meus queridos, foi, e eu creio, na inteira direção do Espírito Santo, que os irmãos escolheram um tema tão bonito, que com certeza os meus companheiros que aqui estarão, irão trazer da parte de Deus lindos ensinamentos sobre a unção de Deus, pois é o tema central deste tão lindo trabalho que os irmãos iniciam hoje. Amados, antes de vos falar ligeiramente algumas palavras, eu quero contar aqui um testemunho, uma bênção, para provar aos irmãos que a unção do Senhor continua sendo derramada do céu sobre os nossos corações. Domingo passado, nós estávamos em São Paulo do Belém, encerrando um congresso com os adolescentes. Estávamos lá com o templo superlotado, quando no quarto banco da nossa igreja, na frente, estava um irmão diácono, junto com a família. E aquele irmão foi acometido de um colapso cardíaco fulminante. O homem morreu. E
Tinha ali vários irmãos médicos, se ajuntaram serem os médicos, e eu no púlpito perguntava, e aí, como é que está? Ele dizia, ó, juntaram as mãozinhas do irmão morto, colocaram sobre o banco. Irmãos, imaginem uma multidão e acontece uma morte, e começou a criar um tumulto. Eu senti no meu coração e pedi para que a igreja ficasse tranquila. E disse para os irmãos, a morte visitou este irmão e o matou, mas o dono da vida está conosco. E eu convidei a igreja para que nós orássemos e repreendêssemos a morte e pedíssemos para que Jesus tornasse a vida daquele irmão. E meus queridos, Tiago tinha razão quando dizia que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Imagine uma igreja como esta orando, pedindo a Jesus uma só coisa. Amados, quando nós orávamos, quando dissemos amém, o irmão estava com vida. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Bendito seja o Senhor. Irmão João Adelino, nosso diácono, está vivo ao lado da família, porque o Senhor é o mesmo. Bendito seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu gostaria de lembrá-los de um texto bíblico que todos nós pregamos quantas vezes. Os meus companheiros que estão aqui na minha retaguarda, os teólogos que me ouvem, certamente já falaram muito sobre esse texto bíblico, mas eu queria tão somente lembrá-los do que escreveu Salomão no livro do Eclesiastes, no capítulo de número 9, e o versículo de número 8, assim está escrito: em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Glória a Deus. Meus queridos, algumas vezes eu tenho pensado e procurado a compreender de uma forma mais profunda as mensagens que estão implícitas neste conselho de Deus para todos nós. Não foi só para a geração nos dias de Salomão, mas certamente que o Espírito Santo ainda continua interessado de derramar azeite do céu sobre a vida de cada crente, que com cuidado conserva a sua veste espiritual. Isaías disse que nós recebemos uma veste de salvação, e essa veste, meus queridos irmãos, ela deve ser conservada por cada um de nós, e aqueles que cuidadosamente guardam a sua veste das manchas deste mundo, certamente estarão recebendo do céu a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Salomão disse que, no Salmo de número 133, o salmista diz que este óleo que vem de Deus, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união, é como óleo que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba, e diz o texto bíblico, e vai descendo sobre o vestido, e vai até a orla do vestido. Isso nos faz entender que é o desejo de Deus que cada um de nós pastores, cada um de nós obreiros, cada um irmão do círculo de oração, cada um jovem da nossa igreja, esteja ungido da cabeça e os pés, que a unção do Espírito Santo esteja sendo derramada sobre toda a sua vida. Queridos, nós vivemos em um mundo turbulento. Satanás ainda continua como um franco atirador. E quantas vezes
O diabo consegue nos atingir, mas eu dou glória a Deus, porque o crente que está ungido com o azeite do céu, o barro do mundo pode pegar na sua veste, mas não vai grudar, a unção não vai deixar, a sujeira vai cair, e a sua veste continuará branca, limpa, na presença do Senhor. Bendito seja Deus. Seja em todo o tempo alvo os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Por que a cabeça, irmãos? Sim, porque na cabeça está o equilíbrio do corpo. Creio que deve ter alguém aqui nesse auditório que já sofreu de uma doença que tira o equilíbrio do corpo. Chama-se labirintite, não é? Quem sofre de labirintite, irmãos, perde o equilíbrio do corpo. Quando não se tem unção de Deus sobre a nossa vida, alguém perde equilíbrio também na sua vida espiritual. Daí o Espírito Santo está insistindo e dizendo para todos nós: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, para que a sua vida espiritual seja ricamente equilibrada na presença de Deus e na presença dos homens. Nós fizemos aqui a leitura de palavras de Jesus Cristo que foram registradas por São Lucas. E Lucas, irmãos, escreve que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele também conhecia o valor da unção do céu sobre a sua vida. Jesus testificou dizendo: porque o Espírito está sobre mim, porque me ungiu. Meus queridos, se Jesus estava sendo ungido pelo céu, imagine a necessidade de cada um de nós. Precisamos de muita unção, amados, e eu dou glórias a Deus, porque, queridos, esta unção, ela não tem origem das mãos dos homens, ela não depende do governo, ela não depende de algum grupo religioso, ela não depende de um grupo de teólogos. Esta unção, meus queridos irmãos, ela tem origem lá do céu. Aleluia. Eu gosto de ler o capítulo 4 do livro do profeta Zacarias, porque o Senhor conversou com Zacarias e chamou a atenção. Zacarias, e diz o texto bíblico, ele estava como que dormindo, mas o Senhor queria que o seu profeta estivesse vigilante, e ele disse: Zacarias, vou te dar uma visão, olha, veja. E ele viu, irmãos, ali um vaso de azeite lá em cima, estava um castiçal, um vaso muito grande, debaixo do vaso haviam 7 lâmpadas, cada lâmpada tinha 7 canudos, e nos diz a Bíblia que por cima daquele castiçal, por cima daquele vaso de azeite, haviam 2 oliveiras que estavam, irmãos, sobre tudo aquilo. O Senhor mostrava para Zacarias, irmãos, aquela linda visão. Está dizendo: Zacarias, estas 2 oliveiras não cessam de derramar azeite deste vaso, e deste vaso está destilando azeite sobre estes que estão aí. Estão aí esses que são os condutores deste azeite para o povo que está servindo ao Senhor. Eu começo a olhar para esta visão na Bíblia, irmãos, e glorifico ao Senhor, porque o Espírito Santo ainda continua interessado de derramar azeite sobre a igreja, que é o castiçal de ouro que o Senhor conserva aqui na terra. Esse azeite não falta e não deve faltar na vida de nenhum de nós, porque este azeite, meus queridos irmãos, ele produz resultados sentidos, resultados vistos, resultados maravilhosos, que faz com que a igreja permaneça brilhante na presença dos olhos do nosso querido Deus. Ora, queridos irmãos, o azeite do céu, ele tem resultado na vida
do crente. Sim, senhores, não permite-nos o tempo, mas podia lembrar aos irmãos quantos milagres aconteceram com o Senhor Deus, mostrando a multiplicação do azeite, o azeite resolvendo dificuldades, o azeite pagando dívida, o azeite fazendo o rosto brilhar, o azeite trazendo ânimo, o azeite renovando, o azeite, irmãos, é uma operação divina na igreja do Senhor. Por isso, o conselho da Bíblia para todos nós é: escute, nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Eu estou aqui me lembrando, irmãos, eu me recordo da minha querida mãe que já está com o Senhor. A minha mãe costurava para nós os filhos. Naquele tempo, talvez aqui uns 2 ou 3 de nós se lembre da velha máquina 1530 da Singer. Máquina Singer 1530, as irmãs mais antigas lembram-se que era do pedal, pedalava para costurar. Minha mãe ficou doente e a máquina ficou parada por um tempo. Quando ela melhorou, ela quis costurar, e quando ela foi usar a máquina estava emperrada, estava enferrujada. Ela me chamou e disse: Eldo, pega essa montolia, você está vendo aqui, meu filho, tem vários orifícios, põe óleo aqui em cada buraquinho deste aqui. E eu atenciosamente fui colocando azeite em cada um daqueles orifícios. Irmãos, aonde tinha um buraquinho eu coloquei azeite. Quando eu terminei, esse ponto, mamãe, tem azeite em todo lado. Agora pisa no pedal. Quando eu pisei no pedal, a máquina funcionou maravilhosamente. E eu comecei a pensar, irmãos, quando não se tem azeite na vida espiritual, a vida pode enferrujar e pode travar. Mas, meus queridos irmãos, quando nós vamos na presença de Deus, o vaso de azeite ali está, aleluia, os canudos estão derramando azeite sobre a igreja, aleluia. É por isso que a igreja Assembleia de Deus no estado de Alagoas tem sido uma igreja vitoriosa, porque durante todo esse tempo os nossos pais na fé, eles não se descuidaram e buscaram o azeite do céu. Aqueles que se seguiram no trabalho do Senhor também tiveram o cuidado de preservar, pedindo a Deus que o azeite continue sendo derramado. Louvo a Deus pela nossa geração, e estamos preocupados pedindo ao Senhor para que a geração que aí está, que vai nos substituir, que eles também tenham cuidado de pedir azeite do céu. Meus jovens obreiros, nunca falte o azeite sobre a tua cabeça, nunca falte o óleo sobre o teu ministério, nunca falte o óleo de Deus sobre a tua vida. Lembre-se que para realizar esta obra, meu querido irmão, não são somente as letras, mas o maior resultado é a operação do Espírito Santo, é a unção de Deus, é ela que quebra o jugo, é a unção de Deus que supera, é ela que opera maravilhas, para que os homens vejam que a igreja de Deus ainda é o corpo vivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Meus queridos companheiros, Deus abençoe a cada um irmão, Deus abençoe a cada família no estado de Alagoas. O Senhor continue abençoando a todos os nossos obreiros, aquele que pensa que é o menor e é o mais simples. Mas se você tem azeite, meu querido irmão, se você tem unção, você tem autoridade para abalar o céu, você tem autoridade de Deus para estender as mãos sobre os enfermos e curá-los em nome de Jesus. Quem tem azeite, quem tem unção, tem a autoridade do Espírito Santo para expelir demônios. Quem tem azeite do Espírito Santo da sua vida, tem mensagem do céu que move corações. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Conservem a veste branca em todo o tempo e nunca deixe faltar o azeite do céu sobre a sua vida. Amém.